Para finalizarmos o protocolo de pesquisa, a gente tem que identificar e mostrar para a audiência qual foi a nossa estratégia de análise, síntese e disseminação destes resultados. Ou seja, a análise dos dados, ela pode ser de maneira cientométrica, bibliométrica, análise de conteúdo, ou seja, quais são ali os resultados de produção científica anual, pesquisadores mais produtivos, países, journals frequentes, isso é uma análise cientométrica. Análise bibliométrica, análise de citações, co-citações, coautoria, caminho principal, co-words. E análise de conteúdo é você fazer uma análise de enunciação, expressão, inferências, relações. Geralmente você vai escolher uma, duas ou até mesmo as três. Na minha dissertação, por exemplo, eu utilizei uma análise cientométrica e uma análise de conteúdo. Eu não fiz uma análise bibliométrica, mas por falta de tempo, porque poderia ter sido, sim, realizada através de um Voice Viewer, que é uma ferramenta que vocês verão através aí do grupo Garagem Research. Então, aqui a síntese dos dados, ela pode ser, por exemplo, a síntese narrativa, síntese integrativa, meta-etnografia, meta-síntese, meta-análise quantitativa, meta-análise qualitativa, e assim a gente vai entendendo qual que é o melhor resultado. A ideia aqui não é exaurir todos estes tópicos, mas mostrar que existe, e assim ter opção para você traduzir no seu estudo. Então, quando a gente fala de disseminação, é como que a gente vai tornar isto público. Vai ser através de um report, uma defesa de mestrado, uma defesa de doutorado, infográficos, artigos, blogs, Medium, ou seja, como que a gente vai fazer isso ser disseminado na sociedade. O outro passo da RSL, terminado o protocolo de pesquisa, então é você realizar o que você está planejando. Busca e elegibilidade, ou seja, o que é isso? Primeiro você deveria fazer uma análise de risco de viés. Por quê? Se você não pode eliminar, você precisa minimamente controlar para que você não enviese os seus resultados. E aí a gente tem aí uma avaliação do risco de viés. Então, se a gente tem que entender, por exemplo, a questão de interesse e os critérios de elegibilidade foram definidos previamente, eles estão bem apropriados? A busca inclui aí a gama apropriada de informação. Além dessas bases de dados, outros métodos de pesquisa relevantes foram utilizados, as expressões estão corretas, e essa avaliação do risco de viés não é interessante que você mesmo faça, pois você já vai estar enviesado. É legal que terceiros, façam isto por você, de modo que avalie o risco de viés, seja orientador, um convidado, um professor que conheça da temática, para que essa avaliação do risco de viés seja feita de forma unânime a partir de uma anonimidade, ok? Então aqui a gente fala como que a gente vai fazer essa organização de quando a gente faz essa busca. Aqui a gente traz três ferramentas, ou seja, Zotero, Mendeley, Bookends. Aqui a gente não quer exaurir também, são ferramentas super legais, e aí a gente tem aí algumas diferenças. Zotero e Mendeley funciona tanto para Windows quanto para Mac, Bookends somente para Mac. Não existe aquela melhor ferramenta. A melhor ferramenta é a que você prefere. Então aí você utiliza para aquela que você mais se sente familiarizado, que você mais conheça. Eu utilizei Zotero e Mendeley, ou seja, eu utilizei o Zotero para importar e o Mendeley para organizar. Então você faça da maneira que você preferir. Então quando a gente faz isso, a gente tem um método também de organização de como que a gente fez essa busca e elegibilidade. A gente traduz isso através do método do Prisma, que é este template que está na tela. Necessariamente pode ser, como não pode ser, você vai encontrar outros, mas é este o template padrão, em que você chega desde as referências encontradas no screening inicial até aqueles que você selecionou através do critério de qualidade, filtro e etc. Certo? Então, quando a gente entra aqui, execução da pesquisa é seguir o protocolo e colocar a mão na massa. Depende de você. Método de pesquisa, então a gente tem que entrar na avaliação da qualidade. Sendo que a gente fez busca, a gente identificou Web of Science, operadores booleanos, strings, onde que a gente vai buscar, análise de viés já foi feita, qual que é a qualidade dos estudos que estão chegando. Então a gente tem que ter critério de avaliação para que a gente consiga identificar se eles foram atendidos ou não, sim, parcialmente ou não. Esses critérios você vai identificar. Quais serão eles? Aqueles que forem convenientes e mais nevrálgicos para a sua pesquisa, para o seu tema. Ok? Então, aqui um exemplo. Proposta de investigação, se a pergunta está clara, enquadramento com as intenções, se o assunto é importante, se o processo é organizado, se tem uma demonstração do conhecimento, para que você tenha um exemplo mais tangível.